Paz e bem no coração de todos. Que Ele, Jesus, continue nos abençoando e nos mantenha sempre na sua paz. Há um tempo em que a civilização romana dominava grande parte do mundo então conhecido, na época em que a poderosa nação, fundada outrora, segundo a lenda, pelos irmãos Rômulo e Remo, à semelhança de um abutre, não obstante o seu símbolo oficial à época ter sido uma águia, sobrevoava impiedosamente por sobre os cadáveres das nações tombadas, das nações vencidas. Numa província dessa civilização notável, que nos legou uma contribuição extraordinária, vivia um descendente de um eminente vulto daquela civilização, de uma tradicional família patrícia, e mantinha entre seus bens um escravo de origem grega chamado Androcles. Androcles crescera em cativeiro, inicialmente sob os cuidados do avô desse nobre patrício. Fora na sua infância e adolescência bem tratado. Mas quando esse morrera, o filho já não procedera da mesma forma e o submetia frequentemente a maus tratos. Assim, não aguentando o sofrimento, Androcles fugiu. Embrenhou-se na selva densa e durante horas correu na esperança de lograr alcançar a liberdade tão desejada. Mas como ele era um escravo doméstico e não das lavouras, dos campos, ele percebeu-se que não teria condições de sobreviver por muito tempo naquele ambiente hostil, já que não sabia caçar, já que não sabia colher os frutos necessários à sua subsistência. E fraco, devido à correria, parou um pouco e aguardou. Muito cansado, observou ao lado uma caverna e nela penetrou com o intuito de descansar um pouco. Declinou a sua cabeça sobre uma pedra que encontrara e adormeceu profundamente durante alguns minutos. Todavia, logo após adormecer, acordou assustado em razão de um barulho terrível que ele escutou na intimidade daquela gruta. Ao abrir os olhos, estupefacto, perplexo, observou diante dele um imenso leão africano. Novamente, talvez não acreditando no que vira, fechou os olhos e imaginou: pronto, meu momento derradeiro, vou morrer. E aguardou a patada fatal. Entretanto, aquele barulho, que era o rugido do animal, continuou. Ele abriu um olho, abriu outro olho, percebeu que o animal continuava a rugir e não lhe atacava. Foi então que ele percebeu que o motivo daqueles berros, da fera, eram provocados por um espinho pontiagudo que incomodava a pata direita do animal. Com muito jeito, conquistando a confiança do bicho, ele se aproximou e retirou o espinho. E fez um improvisado curativo para aliviar a dor do animal, tocado de compaixão. O fato é que, surpreendentemente, o animal, contrariando talvez o que diziam os seus instintos bestiais, para demonstrar a gratidão ao benfeitor que o livrara daquela dor, daquele sofrimento, rodopiava saltitante como se fosse um cão doméstico. Lambia-lhe as mãos ansiosamente como se quisesse, com esse gesto, demonstrar o seu afeto, a sua gratidão para com aquele homem
que o livrara daquela dor pertinaz. O fato é que a história de Androcles e o leão, contada ao longo das gerações, é tida como uma lenda, cuja origem até hoje não é muito bem explicada. Alguns dizem que é uma lenda de origem egípcia, outras pessoas, pesquisadores, dizem que foi uma adaptação feita no decorrer do tempo na própria civilização romana. Mas o fato é que a história, cuja interpretação extraímos de uma obra admirável que recomendamos a todos, da autoria de William Barrett, intitulada O Livro das Virtudes, ela faz parte de um capítulo exatamente intitulado com o tema proposto para a nossa reflexão nesta noite de fraternidade, que é a compaixão. A história se desdobra, a lenda prossegue, e a partir dessa amizade estabelecida, nesse gesto de compaixão de Androcles para com o leão, e da gratidão demonstrada pela fera para com seu benfeitor, os dois passaram a viver na selva densa, em liberdade, felizes como dois amigos durante um bom tempo. Como o Androcles não sabia caçar, o animal o fazia por ele. Caçava alguns animais e levava partes da sua caça ao amigo, que estava sempre atento, observando se o animal não havia sido perfurado por um novo espinho. Até que certa feita, Androcles, inadvertidamente, depois de um bom tempo, sai um pouco dos limites da selva e, observando o perímetro urbano da cidade onde outrora vivera, mergulhado nas lembranças do passado, não se deu conta de que um homem o observava e o reconhecera. Ele foi capturado e deportado para Roma, atravessando o mar Mediterrâneo. E ficou preso durante alguns meses na célebre prisão mamertina. Alguns supõem que esse fato pode ter, se realmente existiu, ocorrido ao tempo do governo do imperador Cláudio, que foi o sucessor do terrível Calígula. E naquela época, por uma herança etrusca, os romanos tinham aquele hábito terrível de punir os prisioneiros de guerra, bem como os escravos fugidos, mais tarde, do governo de Domício Nero, os cristãos, levando-os para as arenas e para os circos romanos, para que ali, expostos perante um público de aproximadamente 60 a 80 mil pessoas, essas pessoas condenadas pudessem ser devoradas por feras terríveis, como o leopardo da Namíbia, o urso asiático, que na época existia, ou leões africanos. E assim foi definido o destino do escravo Androcles. No dia do seu sacrifício, o circo máximo estava lotado. Ele foi colocado no centro da arena e uma jaula foi aberta, e da mesma se projetou velozmente na sua direção um imenso leão africano. Ele fechou os olhos e todos aguardavam o desfecho daquela cena com muita ansiedade. Só que, surpreendentemente, o animal, ao pular sobre o condenado, em vez de prender o seu pescoço com as suas mandíbulas poderosas, ou lhe dar a patada fatal com as suas unhas que se assemelhavam a lâminas pontiagudas, o animal simplesmente pulou, parou e pôs-se a lamber o rosto de Androcles, reconhecendo o amigo de outrora. Era o mesmo leão, o velho companheiro, que, ansioso porque o amigo se demorara, resolveu ir atrás dele e também foi capturado e levado, atravessando o mar Mediterrâneo, para a cidade que os romanos acreditavam ser eterna. As pessoas que ali se encontravam aguardavam uma explicação para aquele fato inusitado, estranho. Todos se entreolhavam. Como podia o animal, que age pelo instinto, o leão,
o mais temível de todos os bichos da terra, de repente saltitava como se fosse um cão doméstico diante da vítima que ele deveria devorar. E Androcle foi concitado a explicar a razão daquela cena, e ele contou todo o seu drama existencial, todo o seu sofrimento e da sua sólida e verdadeira amizade estabelecida com aquele animal que demonstrava certamente, como muitos outros talvez nessas condições, terem mais sentimentos do que muitas daquelas criaturas que, enlouquecidas nas arquibancadas dos circos ou das arenas romanas, exigiam sacrifícios para verem assim o sangue de suas vítimas serem derramados. O fato é que, depois da explicação, foi facultada a liberdade para Androcles, que só aceitou com a condição de também o animal, seu amigo, ser libertado. E assim aconteceu. E diz a história, ou a lenda, que os dois viveram como amigos para o resto de sua existência. Essa história, portanto, nos fala desse sentimento, dessa virtude que é a compaixão. Por curiosidade, nós precisamos de um velho dicionário, algumas definições a respeito da compaixão. E a palavra, etimologicamente, ela é de origem latina, vem da expressão compassione, que tem alguns sinônimos, entre os quais, aquele que o Gênio mencionou, a piedade. Entretanto, em razão das adaptações, das modificações, das expressões, dos vocabulários, nos processos de traduções, muitas vezes a expressão piedade, sobretudo em razão da própria religião, a forma como ela vem sendo apregoada no decorrer do tempo, ela passou a ter um sentido mais especificamente religioso. Ao passo que a compaixão propriamente, conforme vamos na sequência tentar aqui explicar, vem no sentido mais prático, de ação, de um esforço de alguém, de qualquer um de nós, impulsionados pelo amor para assistir, para socorrer o nosso irmão de caminho. A compaixão muitas vezes, por alguns, é confundida como empatia, e não é a mesma coisa. Porque a empatia pode ser sim essa capacidade de você querer se colocar no lugar do outro, para sentir não só a sua dor, mas também os seus prazeres, a sua alegria. A compaixão implica, repetimos, numa ação. Você pode ter empatia por alguém que você, passando por sobre um viaduto no seu automóvel, vê em sofrimento à margem do caminho. Você olha, se apieda, no sentido antigo da expressão, vai às lágrimas, mas segue no seu destino. Muitas vezes isso acontece conosco. Claro, evidentemente isso é importante, é um passo para a nossa iluminação, para a nossa sensibilização diante da dor do próximo. Mas a compaixão, só didaticamente para que nós entendamos, em circunstâncias análogas, semelhantes, faria com que de repente, se passássemos por sobre um viaduto no carro e víssemos aquela cena comovedora de sofrimento de alguém, nós não só sentíssemos a sua dor, mas parássemos o automóvel e nos deslocássemos até aquele ser em agonia e sofrimento, para de alguma forma mitigar-lhe a dor, aquilo que o aflige. As palavras, as expressões, elas se adaptam, elas mudam com o tempo. Isso nós podemos constatar até em relação a algumas expressões bíblicas. Por exemplo, poucos sabem, mas a palavra fé, que a partir da Reforma Protestante do século XVI, tem sido motivo de muitas discussões teológicas por parte das duas mais tradicionais correntes cristãs desde então, mas a fé, na visão ocidental, como nós a concebemos, e até no movimento espírita, ela teria vindo da expressão fidelis, fidelidade a Deus, mas ela se estabelece mais no sentido de crença.
porque as traduções que nos permitiram compreender essa virtude assim conceituada por Paulo na sua célebre epístola aos cristãos de Corinto, a de número 1, no capítulo 13, quando no final ele falando da fé, da esperança e da caridade, ele ressalta que a caridade é a virtude por excelência, mas a palavra fé, o que é curioso, na versão grega, por sua vez na versão latina, romana, porque as Bíblias mais antigas, a Vulgata do IV século, foi traduzida por São Jerônimo, a partir de textos gregos, difere do sentido original da expressão ainda hoje constante das Bíblias hebraicas, ou da Torá, da Cabalá ou Cabala, que são os livros que integram nas nossas Bíblias ocidentais o Antigo ou Velho Testamento, como nós chamamos. A palavra fé, no hebraico, ela tem uma outra conotação, bem diferente dessa mais cartesiana, mais racional ocidental. Você sabe o que significa fé? Na concepção ainda hoje dos hebreus, ela vem de uma expressão, que é o seu tema original, emuná. É bom a gente aprender o hebraico, o grego, porque nós passamos a compreender um pouco mais até a nossa situação atual enquanto religiosos. Emuná não quer dizer tão somente crença, mas emuná quer dizer tão simplesmente fazer o bem. Daí talvez possamos entender melhor o que disse Tiago, o apóstolo, na sua célebre epístola, quando nos diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Da mesma forma que a palavra caridade, no hebraico, tzedakah, que vem de justiça, mas que quer dizer também virtude. Da mesma forma que a expressão arrependimento, tantas vezes proclamada pelo precursor de Jesus, seu primo, João Batista, quer dizer tsuvá. Tsuvá é tão somente mudança de comportamento, ou que nós costumeiramente frisamos, ressaltamos na mensagem espírita, transformação interior. E não somente um simples ato, muitas vezes expresso verbalmente, labialmente, de um arrependimento por algo que nós fizemos, que é o primeiro passo, evidentemente, mas o tsuvá, no sentido como nos é colocado na Bíblia hebraica, na Torá, é de mudança de comportamento, é de reforma íntima. Daí a opção que fazemos, a nossa preferência particular, pela expressão compaixão, para deixar um pouco de lado, apesar de para nós, no nosso português atual, não está equivocado, não está errado, ter o mesmo sentido de piedade. É que muitas vezes quando nós falamos de piedade, Deus tem de piedade de nós. É nesse sentido que muitas vezes faz com que nós nos rebaixemos diante do Criador que, por ser o amor, como assim definiu João, o discípulo dileto do coração, não precisa perdoar, porque espontaneamente, sendo ele o amor, ele tem naturalmente por todos nós essa compaixão. E todos nós podemos constatar isso ao longo da nossa vida, pelas inumeráveis dádivas, pelos inúmeros benefícios que dele recebemos permanentemente. Em uma outra oportunidade, aqui mesmo no Paz e Bem, nós tivemos a oportunidade de entretecer comentários sobre aquela que particularmente eu considero a mais encantadora das histórias ou parábolas contadas por Jesus ao seu discípulo, que é a parábola do bom samaritano, que consta do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. A história todos nós conhecemos, mas no que ela nos fala de compaixão, é importante que a relembremos. A história tem um contexto, e o contexto dessa narrativa se dá no momento em que Jesus é instado a responder a uma inquisição de um jovem estudioso da Torá, da lei, que na sua vaidade intelectiva, já que diziam que Jesus era o Rabone, o mestre dos mestres, quis testar os conhecimentos bíblicos de Jesus.
e perguntou a respeito do que deveria fazer para lograr alcançar o reino dos céus. E Jesus, que lia as almas, sabia do que ia no íntimo de cada coração daqueles que o rodeavam, perguntou ao jovem, em vez de responder, o que é que está escrito na Torá, na lei dos profetas? E o jovem sabia tudo na ponta da língua, onde tipo, onde tom, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo, porque aí se encontram resumidas todas as leis de todos os profetas. Jesus diz: faze pois isto e viverás. E o jovem insiste: mas mestre, e afinal, quem é o meu próximo? É aí que começa a narrativa da história. Jesus conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó. É interessante a abordagem que Jesus faz, porque eram as duas principais cidades do Vale do Jordão. Jerusalém, o centro político e religioso de Israel. E Jericó, o centro econômico, a cidade das palmeiras, cuja lenda dizia, outrora, as suas inexpugnáveis muralhas haviam sido, por circunstâncias especiais, misteriosas, tombado devido à ação contundente de Josué, o braço direito de Moisés. E o fato é que no trajeto entre uma e outra cidade, a história vocês conhecem, um homem desconhecido, ele é abordado por salteadores, por bandoleiros. Vejam a atualidade dessa história de Jesus, que não se contentando em roubar os pertences, perversamente, insensivelmente, e dá uma surra tão violenta que ele fica ensanguentado, agonizante à margem do caminho. Aí Jesus continua na narrativa, a abordagem dizendo que na sequência vieram alguns personagens. Um religioso, que poderia ser um fariseu, que poderia ser um saduceu, que passa ao lado e não faz absolutamente nada para socorrer. Depois um levita, algumas traduções dizem um escriba, mas também pessoas ligadas ao templo de Jerusalém, portanto, pessoas ligadas à fé, à religião, que surpreendentemente, de maneira semelhante, prossegue insensivelmente, passa ao largo, vai adiante e segue o seu destino. E o terceiro personagem, que dá título à parábola, de Jesus que quebrava tabus, propositadamente destaca o samaritano. O tempo não nos permite, mas por razões contextuais, era discriminado no contexto da antiga Palestina, que, movido de compaixão, conforme a narrativa original de Lucas, prostra-se diante do homem que agonizava e socorre-o prontamente. Limpa-lhe as escaras, as feridas, coloca alguns ungüentos que levava consigo, coloca o homem no animal que o conduzia e faz muito mais, leva-o a uma estalagem, uma hospedaria da época, e acomoda aquele homem e pede ao dono da estalagem que ficasse com ele até o momento em que ele estivesse prontamente restabelecido, dando alguns denários, a moeda da época, para garantir a estadia daquele homem em convalescência. E ainda diz mais, que caso excedesse os prejuízos, ele, na volta de seu trajeto, de sua viagem, acertaria as contas com o dono daquela hospedaria. Depois que é contada essa história, o jovem, certamente de olhos arregalados, é interpelado por Jesus, que lhe pergunta: qual desses te pareceu mais próximo daquele que estava caído? O interessante é que o preconceito de algumas castas, de algumas classes sociais da época em relação ao samaritano era tão intenso, tão forte, que isso nós constatamos, se tivermos olhos de ver, na própria narrativa do evangelista. Quando o jovem, disciplinado a sequer pronunciar o nome samaritano, ele não diz o samaritano, ele diz aquele que foi movido de compaixão. Aí a recomendação de Jesus para ele e para todos nós: vai, pois, tu e fazes do mesmo jeito. Eu já comentei com vocês, o Wesley gosta muito também dessa interpretação, uma interpretação que um homem, porque eu tenho uma admiração muito grande, faz a respeito dos personagens constantes da parábola do bom samaritano. É um pastor da igreja presbiteriana, em Copacabana, no Rio de Janeiro,
que eu tive a oportunidade de, há alguns anos, manter um contato telefônico com ele. E depois nós trouxemos um grande amigo dele, que hoje já se encontra domiciliado no mundo espiritual, o pastor Neemias Marim, um homem de uma proposta universal, de diálogo entre as religiões, a participar de um congresso espírita aqui em Fortaleza. Trabalho que hoje o Paz e Bem faz, que é um trabalho praticamente pioneiro, essa abertura a pessoas de outros credos, de outras concepções religiosas, a virem ter conosco e expressarem as suas ideias sobre todos aqueles pontos que são comuns a todas as propostas religiosas. E na época, inclusive, recebemos por parte de alguns companheiros várias críticas por termos indicado o pastor, que foi o mais aplaudido do evento. Homem de uma sensibilidade tremenda. Mas o pastor que faz a narrativa, ele hoje se encontra adoentado, é o pastor Jonas Rezende. Escreveu algumas obras, pai da célebre atriz global, que há muito tempo se encontra afastada das novelas, a Lídia Bronte. Uma atriz belíssima, da minha adolescência, da minha infância, né? Era uma atriz global das mais famosas. E ele faz uma observação interessante em relação a essa parábola, quando ele diz que ela encerra 3 filosofias de vida. A primeira filosofia de vida, que é a dos bandidos, dos salteadores, ela pode ser traduzida através de uma expressão, de uma frase que é: o que é meu, o que é teu é meu também. É o egoísta por excelência, é aquele que só pensa em si. A segunda filosofia nós encontramos representada na ação dos 2 religiosos, que agem como muitas vezes nós agimos, com insensibilidade, com uma frieza marmórea ou granítica, se preferirem. Eles passam diante do homem agonizante e não fazem absolutamente nada para socorrer. Eu não te agrido, mas eu não te assisto. Essa filosofia, segundo o pastor, pode ser interpretada através da seguinte expressão: o que é teu, e o que é meu, é meu. O que é teu, o que é meu, é meu. É o moro, é o indiferente. E a indiferença, infelizmente, sempre fazemos questão de ressaltar esse monstro terrível que devora muitas vezes as nossas vidas sem que nós estejamos atentos a isso. Mina relações conjugais, familiares, fraternais, em ambientes religiosos, quando nós passamos a não mais perceber o outro. Quando nós nos esquecemos que a mensagem da parábola do bom samaritano é para que nós percebamos os que estão caídos, assaltados, agonizantes, às vezes debaixo do nosso próprio teto, na condição de pai, de mãe, de esposa, de filho, e que nós muitas vezes, inadvertidamente, em razão das nossas pelejas, das nossas lutas diárias, o que por um lado é compreensível, nos esquecemos de prestar atenção naqueles que às vezes pedem socorro. E a terceira e última filosofia de vida, já comentada por nós em outra oportunidade, mas que fazemos questão de ressaltar na abordagem desse tema, é aquela proposta por Jesus a todos nós, que se encontra encarnada na ação do chamado bom samaritano, que poderia ser traduzida através da seguinte expressão: o que é teu, não me diz respeito, não me interessa. Mas aquilo que é meu irmão, eu posso fazer teu também, eu posso compartilhar contigo. Aquilo que é teu, não me interessa a tua etnia, não me interessa a tua religião, os teus títulos honoríficos, acadêmicos, nobiliárquicos, se os tiver, quanto tu tens de bens materiais, nada disso me interessa. Mas o que é meu, mínimo que seja, eu posso, veja o sentido da compaixão, compartilhar contigo. Eu posso fazer teu também. Numa das mais belas orações, que hoje já extrapola os limites do Espiritismo, porque ela é universal, assim como o Pai Nosso, assim como o Salmo 23, do pastor de ovelhas Davi, segundo rei dos judeus. Essa oração,
recebida por uma médium lamentavelmente esquecida do movimento espírita, sobre a qual muito pouco se sabe, Madame d'Aubecril. Ela recebeu em Bordeaux, na França, no Natal de 1873, portanto uma mensagem de quase 140 anos. Uma mensagem psicografada, e ela que colaborou com Allan Kardec, a mensagem dela no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, que todos vocês conhecem. Qual é? A Prece de Cáritas. Tem um magnetismo, uma força que nos impulsiona para o enfrentamento das vicissitudes existenciais, dos problemas, por mais terríveis que sejam, que estivermos passando. E em determinado trecho, ela nos diz, claro, de uma forma metafórica, porque a compaixão, como as virtudes, é uma conquista da alma, consequência do nosso exercício permanente do bem, nos burilando intimamente, dilatando as nossas potencialidades no sentir e no amar. Mas ela diz, Deus ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Vejam que beleza. Finalizando a nossa preleção, já fomos alertados pelo nosso querido e estimado amigo Jânio, por conta do tempo. 1 minuto. 2. 3. Mas fechando, já que faz tempo que nós não vimos aqui, eu queria compartilhar com vocês uma história que nos tocou nesta semana. Um garotinho chamado Juca observava o seu irmão mais velho, José, de 10 anos, jogar capsulinha, bila, como nós chamamos aqui no nosso Ceará. E em determinado momento, enquanto os colegas jogavam, ele parou, olhou para o irmão e disse inopinadamente, José, meu irmão, eu te amo tanto, eu não gostaria de me separar de ti. O José parou, meio assustado. Vocês sabem como é que são crianças, né? Principalmente quando vão chegando na adolescência, se o pai pega na mão, acontece muito isso com os meus, né? Não, pai, vai para lá, eu vou descer. Pare o carro. Eu estou com um Corcel 75, que eu restaurei, e meu filho não quer que eu chegue com o carro. Não, pai, ali todo mundo está olhando, não há problema, pai. Não, o senhor para mais adiante que eu desço. E o fato é que o garoto ficou meio encabulado, porque os outros ficaram olhando e declarando amor aqui ao irmão. Ele disse, que é isso, rapaz? Que é isso, Juca? Tá me estranhando? Não, vá para casa, vá. Deixa essas conversas aqui. Vá para casa. O garotinho foi isolado, chegou em casa, já no final da tarde, viu o pai que chegara do trabalho e assistia a um programa de televisão, olhou para o pai com muita ternura e disse, pai, eu te amo tanto, pai. Eu não gostaria de me separar do Senhor. O pai olhou, estressado devido ao dia terrível que tiveram, e disse, que é isso, rapaz? Seja homem. E gritou para a mulher que estava lá na cozinha, tá vendo o que você fez? O menino está amolecido, falando bobagem aqui, que me ama. Leve esse menino para o quarto. E a mãe levou, enquanto o Chiquinho chorava, e no quarto, o menino chorando, a mãe tentando consolá-lo. Ele disse, mamãe, eu te amo tanto, e não gostaria de me separar da senhora. Aí a reação foi diferente. Eu também, meu filho, eu te amo tanto. Mas nós não vamos nos separar. Será, mamãe? E abraçou a mãe. Na noite daquele mesmo dia, o José, o irmão mais velho, que dormia no mesmo quarto que o Juquinha, acordou de madrugada por se sentir observado por alguém. E aí ele percebeu que Juquinha estava de olhos fixos nele, olhando com muita ternura. Que é isso, Juquinha? Eu te amo tanto, meu irmão. Não queria me separar de você. Vá dormir, senão eu vou chamar o papai. Ele voltou. Minutos depois, o pai, o quarto de casal, percebe uma claridade estranha no quarto e era o Juquinha abrindo a porta para olhar com ternura o pai que dormia com a mãe. O pai observou, o que é isso, menino? O que você está fazendo uma hora dessa acordar? Vá para o seu quarto dormir. Pai, eu te amo tanto. Eu não gostaria de me separar do Senhor. Vá para lá, senão você vai ver o que vai acontecer. Na manhã do dia imediato, todos acordaram, menos o Chiquinho. Quando
foram chamar e o pai já dizendo que o menino estava dando trabalho a acordar, que era preguiçoso, tinha que ir para a aula, perceberam que o Juquinha estava inerte, frio, havia morrido. A mãe desesperada, todos ali chorando, sem entender a razão, já que ele não estava doente, não sabiam como explicar o fato. E aí a mãe percebeu que na mãozinha direita, fechada, estava um bilhete. E no bilhete, escrito por ele, pouco tempo antes da sua partida, vinha uma ligeira explicação e a sua última declaração de afeto. Mamãe, papai, José, eu os amo muito. Há poucos dias, um anjo de muita luz me visitou. Não sei se em sonho, não sei se estava acordado, mas ele disse que em breve viria me buscar. Porque meu tempo de jornada da terra havia terminado. Mas eu disse que amava tanto vocês e não gostaria de me separar. Mas ele disse que o Senhor da vida me chamava e que eu continuaria a amá-los de onde eu estivesse. Mas a saudade era tanta que eu fiz questão de lhes declarar o meu afeto, o meu amor. E vi a mensagem final. José, nunca se envergonhe, meu irmão, porque eu amo muito, de retribuir os afetos, os carinhos, as ternuras, os elogios que os outros lhe fizerem, mesmo publicamente. Mamãe, a senhora foi e será sempre a melhor mãe do mundo. É o senhor, papai, que eu muito amo. Lembre-se, sou um homem bom, apenas não se deu conta que o senhor se esqueceu de viver. Essa história me tocou o coração, porque já que estamos nos aproximando do encerramento de mais um ano do curso de Nossas Vidas, e a nossa última palestra do Pai do Bem deste ano, um ano apocalíptico do dia 21 de dezembro, que não vai acontecer absolutamente nada. Eu quero saber qual vai ser a próxima data que eu vou inventar para o fim do mundo. Mas o fato é que essa mensagem é muito oportuna, porque nos remete a essa reflexão que tem a ver com as nossas relações, com a nossa capacidade de perceber ou não o outro que está conosco. O Tom gosta muito, e eu vendo esse velho companheiro, amigo demais, no bom sentido do termo, ele é um menino, assim como eu. Apesar de não ter os cabelos brancos, eles estão indo embora, né? Eu conheço o Tom tinha, não vou dizer a data não, mas já tinha cabelo branco. E o fato é que nós somos amigos já há muito tempo, como o Jânio também, são almas que eu amo. E vendo esse velho companheiro, olhando o Jânio ali, nesse trabalho que vocês fazem, novo menino, né? Velho companheiro, né? No bom sentido. E eu me lembrava com ternura do quanto eu aprendi com esses companheiros. E a importância que ele, particularmente, Tom, sempre dá, e ele fez essa declaração quando eu cheguei, mutuamente, né? Eu também fiz, de nós nos declararmos uns aos outros, o quanto nós nos amamos, por que não verbalizar os nossos afetos, os nossos sentimentos, e dizermos aos outros, sobretudo ainda quando encarnados, porque depois que desencarna, fulano dá um posto de virtude, às vezes nem é. Né? Morreu, mudou não. Engraçado, né? A pessoa às vezes aprontou um bocado na vida e desencarnou, o santo está nos braços de Maria, quem dera esteja, né? Então digamos aos outros que os amamos enquanto estamos ainda caminhando com eles. Nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nosso companheiro de jornada. Finalizando, antes de receber a repreensão do Jânio, por ter extrapolado um tempo, mas agora obrigado, eu tinha falado para o meu velho companheiro do Paz e Bem, Adelso, que também é um menino. Eu não vou falar das companheiras velhas, companheiros, que eles já vão interpretar mal, né? Mas eu me lembrando aqui da Mônica, há muito tempo ele estava lá em cima no Paz e Bem, no 17º andar, uma das primeiras companheiras. É sempre bom rever amigos. A Cacilda, o Leandro, meus companheiros de Mocidade Espírita, há 27 anos. Nós tínhamos 3 anos, né? Era um berçário ali, né? Já aprendemos o espiritismo. Mas eu disse para o Adelso, esse companheiro, que eu queria tentar aqui me arriscar a compartilhar com vocês, em melodia, uma mensagem que marcou a minha infância. A infância do Tom, a infância do Jânio, de muitos de vocês, dos anos 1970, dos anos 1980. Alguns dizem que nasceram em 70. Mas essa mensagem todos vocês conhecem.
Ela foi de um banco que hoje não mais existe. Muito apropriado esse momento. Não o Bamerindos não, a poupança continua numa boa, mas não o Bamerindos que também já se foi, mas é o Banco Nacional. Sempre no final de ano havia umas crianças, e essas crianças, elas, com as adaptações de cada ano, cantavam essa canção, que eu gostaria de findar aqui a nossa exposição, desejando antecipadamente, já está no mês de novembro, um Feliz Natal, uma outra edição de ano, Feliz Apocalipse, uma mudança do dia 21 de dezembro a todos, do lado de cá, do lado de lá. Eu vou estar, se Deus permitir, do lado de cá, mas uma canção que eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, colocando sentimentos. E esse convite a refletirmos mais detidamente sobre essa virtude que é uma meta de todos nós, conforme a parábola do bom samaritano, que é a compaixão. A canção é: quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Que você pode ser assim, tão enorme assim é você. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no